Gravando então a partir de agora. Bom, conforme eu vinha falando, né, a montagem do sistema de equações que a gente construiu nos conduziu a esse sistema aqui, né? Originalmente, então, a gente tinha suposto a situação mais geral possível, onde a gente teria as massas totalmente diferentes e os acoplamentos totalmente diferentes. Então, a ideia, no final das contas, era a seguinte: o que a gente deveria tentar obter desse sistema de equações? As amplitudes das oscilações e a frequência com a qual as oscilações iriam acontecer. Para isso, a gente havia suposto antes que as oscilações seriam de natureza complexa. Então, a gente escreveu as duas posições em termos de exponenciais complexas, porque simplesmente por uma razão, porque isso torna a solução do problema mais simples. Tá certo? Montamos, então, isso de forma matricial, discutimos alguns aspectos sobre o fato do sistema ser homogêneo, né? A maneira como o sistema homogêneo pode ter infinitas soluções, a relação que isso possui com o determinante dessa matriz de coeficientes, que é essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui, melhor dizendo. E aí, o que a gente fez foi o seguinte: sem a gente perder nada do ponto de vista da solução, mas simplesmente para simplificar a nossa análise, a gente fez algumas simplificações, né? O sistema geral é esse aqui, com massas diferentes e acoplamentos diferentes, certo? Sem perda de generalidade, a gente assumiu o seguinte: as constantes de elasticidade das duas molas que conectam os blocos às duas paredes seriam iguais. As massas dos dois objetos oscilantes também seriam iguais. E aí, com isso, a gente encontrou as possíveis soluções, com as quais a gente poderia colocar esse sistema para oscilar. Eu encontrei uma primeira frequência ω1, dada por raiz de K0 sobre M, lembra, né, um oscilador harmônico simples. E tem uma segunda solução que acontece quando você tem o chamado modo tesoura, né, que é quando as amplitudes elas são diferentes. A segunda solução ela dá a raiz de 2K mais K0 dividido por M. Caso a mola central tenha o mesmo valor das molas laterais, você vai encontrar o resultado que o Butkov apresenta, que é 3K0, raiz de 3K0 sobre M. O Butkov, então, a solução que ele propõe para esse problema é menos geral do que o que a gente encontrou, porque ele já imagina de cara as massas sendo iguais e os acoplamentos sendo todos iguais. A gente não supôs isso. A gente considerou isso em um determinado ponto da nossa solução. A partir disso, né, nós tentamos determinar as relações entre as amplitudes A1 e A2, e aí a gente viu que para cada frequência eu teria uma relação entre A1 e A2. Então, para a primeira frequência, raiz de K0 sobre M, a gente mostrou que as duas amplitudes têm que ser iguais. É como se os dois osciladores se comportassem como se fossem um só. E tem uma segunda solução, que é para a segunda frequência, o raiz de 2K mais K0 sobre M. Para essa frequência, a gente encontra que as amplitudes são iguais em módulo, mas elas possuem sentidos contrários. Uma é o negativo da outra. Isso lembra que isso, né, é que traz o nome para esse modo de vibração de modo tesoura, porque lembra muito as pinças de uma tesoura, abrindo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Beleza? É um resumo, então, do que a gente viu na nossa última aula. Só que tem um aspecto que merece ser discutido, ainda que seja muito na reta final desse curso, que é o seguinte: a gente viu, desde a montagem inicial do problema, que a gente construiu um sistema de equações que é acoplado. Então, a gente tinha um conjunto de equações diferenciais que era acoplada,
Quer dizer, a solução de uma equação dependia da posição do outro objeto. A solução para o outro objeto dependia da posição do primeiro objeto. Tem como resolver? É óbvio que tem, né? A gente conseguiu resolver. Mas dependendo do problema que você tem, pode ser muito complicado você conseguir separar uma solução da outra. Então a gente vai lançar uma pergunta agora que é a seguinte: será que existe algum conjunto de variáveis em que a gente conseguiria desacoplar as equações diferenciais? Ou seja, construir um novo sistema de equações diferenciais nessas novas coordenadas, tal que o acoplamento desaparecesse? Se a gente conseguir, a gente vai cair num conjunto de equações diferenciais mais simples do que o conjunto original. Então, a pergunta que nós estamos lançando é essa aqui. Será que existe um conjunto de equações, um conjunto de variáveis, melhor dizendo, em que o sistema de equações diferenciais é desacoplado? Ou pode ser desacoplado? Normalmente existe, mas não quer dizer que é fácil encontrar esse conjunto de variáveis, principalmente se o número de objetos é grande. Nós estamos começando a introduzir, então, aquilo que nós chamamos de coordenadas normais ou modos normais de vibração. Então, a gente vai ver que os chamados modos normais de vibração nada mais são do que um conjunto de coordenadas onde você consegue reconstruir o seu sistema de equações diferenciais de tal maneira que você consiga desacoplar o seu sistema. Então, vejam só. No nosso caso, a gente tem o seguinte. A gente tem um sistema que é mais complicado do que um oscilador harmônico simples, mas ele não é muito complicado, não. Em que medida? Eu posso colocar um eixo X aqui para a minha direita, uma origem aqui. Digamos que nesse instante eu tenha meu bloco M1 aqui. Aqui eu tenho uma constante elástica K0. Aqui eu tenho o acoplamento central K. Aqui eu tenho a outra massa, que eu também vou chamar de M1. Eu vou trabalhar, então, com a situação mais simples que eu construí, que eu havia construído no final da aula anterior, né? Que é imaginar as massas iguais e também os acoplamentos na lateral iguais. Tá certo? Então, aqui eu tenho K0 também. E aí, eu marco a posição desse primeiro objeto em relação a essa origem, e eu marco a posição desse segundo objeto em relação à mesma origem. Observem, então, o seguinte. Essas são as variáveis nas quais a gente resolveu o problema originalmente. Deu um certo trabalho, mas eu consegui encontrar uma solução para x1 e uma solução para x2, para as posições dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Essas duas posições foram medidas em relação a essa origem aqui. Mas vejam o seguinte. Não há, pelo menos em princípio, nenhum problema se eu medir
a posição do segundo objeto em relação ao primeiro objeto. Então, a distância do centro de massa desse bloco para o centro de massa desse bloco pode ser uma coordenada do problema. Isso aqui me daria a posição do objeto 2 menos a posição do objeto 1. x2 menos x1, então, é uma posição relativa. É a posição relativa de M2 em relação a M1. Eu vou, então, chamar essa diferença de posições de uma coordenada eta1. Eta1, então, vai ser igual a x2 menos x1. Por enquanto, isso é apenas uma definição. Eu estou medindo a posição de um objeto em relação ao outro, e a essa posição relativa de um objeto em relação ao outro, eu estou dando o nome de eta1. Tá certo? Uma outra posição que poderia ser útil para mim é a seguinte. Quando você tem um sistema de partículas, vocês aprenderam lá na Física 1 e talvez tenham visto alguma coisa no curso de Mecânica Clássica, para quem já fez, é claro. Quando você tem um sistema de partículas, a gente sabe que às vezes é muito vantajoso você deixar de estudar o comportamento de todas as partículas em prol de uma, vamos dizer assim, posição privilegiada. Que posição privilegiada é essa? Seria uma posição onde você considera toda a massa concentrada e todas as forças presentes no seu sistema estariam aplicadas naquela posição privilegiada aonde você concentrou toda a massa. A essa posição, nós damos o nome de centro de massa. Então, eu poderia também calcular o centro de massa desse conjunto de dois objetos. A coordenada x do centro de massa desses dois objetos seria o quê? A massa da primeira partícula vezes a posição da primeira partícula, mais a massa da segunda partícula vezes a posição da segunda partícula, dividido por M1 mais M2. Só que o M1 é igual a M2, pelo menos nessa nossa simplificação. Em princípio, não precisaria ser, tá certo? Num caso mais geral. Mas a gente supôs que as duas massas são iguais. Supondo, então, que o M1 é igual a M2, a coordenada do centro de massa seria igual a uma média aritmética simples das posições dos dois objetos. Então, daria para eu definir uma segunda coordenada, eta2, que vale 2 vezes a coordenada do centro de massa, que seria a soma das posições dos dois objetos. Então, vejam, com isso, eu criei uma primeira coordenada que vale x1 menos x2 e uma segunda coordenada que vale x1 mais x2. A primeira coordenada guarda a relação com a posição relativa de um objeto em relação ao outro. Aqui é x2 menos x1, né? E a segunda coordenada guarda a relação, ela não é exatamente igual por conta desse fator 2, mas ela guarda a relação com a coordenada do centro de massa desse seu sistema de partículas. Tá certo? Por enquanto, isso são apenas duas definições. Mas reparem o seguinte, é possível eu escrever as coordenadas x1 e x2
em termos da posição relativa e em termos da posição do centro de massa. Se eu somar as duas equações, por exemplo, eu ficaria com eta1 mais eta2 igual a 2 vezes x2. Que é x2 somado com x2, vai dar 2x2, x1 menos x1 vaza. Então, x2 vale eta1 mais eta2 dividido por 2. E eu posso também subtrair as duas relações. Se eu fizer eta2 menos eta1, isso vai ser igual a quê? x1 mais x2. Um instantinho só, por favor. x1 mais x2 menos x2 menos x1. A vantagem de colocar a operação envolvendo eta2 e eta1 nessa ordem é eliminar um possível sinal negativo. Eu poderia fazer eta1 menos eta2 também, tá certo? É só para eliminar um sinal negativo que apareceria no x1 e agora não vai aparecer. A dependência em x2 é eliminada, menos com menos dá mais, a gente ficaria com eta2 menos eta1 igual a 2x1. E eu posso, então, isolar a posição do objeto 1, que vai ser igual a eta2 menos eta1 dividido por 2. Então, vejam só. Eu vou retomar o sistema de equações diferenciais que eu havia construído para eta1 e eta2, para x1 e x2. Eu tinha esse sistema de equações diferenciais aqui. M1 vezes a derivada segunda da posição do primeiro objeto em relação ao tempo, mais, agora eu tenho que dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, só um minutinho, por favor. Menos K1x1 mais menos KX1, K1 já virou K0, né? É o mesmo valor, então isso aqui vai ser igual a menos K1, K0, melhor dizendo, mais K, que multiplica x1, K1 mais K que multiplica x1, menos a mola de acoplamento vezes o x2. Então, menos K vezes x2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Só me certificar com relação a esses sinais, estão todos certinhos. Aqui vai virar mais, no final das contas, né? Porque era menos do outro lado da igualdade. A gente também vai ter massa do segundo objeto, derivada segunda de x2 em relação ao tempo, menos o acoplamento vezes x1, mais K0 mais K, que multiplica x2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Aqui eu já puxei a equação de cabeça mesmo. Essas eram as duas equações diferenciais que eu tinha para o movimento dos objetos 1 e 2, e aí o acoplamento fica nítido, né? A posição da partícula 1 depende da posição da partícula 2, a posição da partícula 2, por sua vez, depende da posição da partícula 1, tá certo? Resolvemos esse sistema. Deu algum trabalhinho, mas a gente conseguiu resolver. A nossa ideia é a seguinte: a gente vai reescrever esse sistema usando as coordenadas que nós acabamos de inventar. Então, eu vou reescrever esse sistema agora em termos de eta1 e eta2. A posição relativa da partícula 2 em relação à partícula 1 e uma posição que guarda a relação com a posição do centro de massa desse nosso sistema.
ok? Nós, então, vimos que a coordenada 1 ela vale eta 2 menos eta 1 dividido por 2. Então, x1 é igual a eta 2 menos eta 1 dividido por 2. Só conferir se é isso mesmo, se o sinal está certinho. Aqui, não, aqui é x1 mesmo. E o x2 é eta 1 mais eta 2 dividido por 2. x2 é, então, eta 1 mais eta 2 dividido por 2. Quando eu digo que eu vou reescrever o sistema de equações diferenciais em termos desse conjunto de variáveis, eu estou querendo dizer que eu vou substituir essas variáveis de posição x1 e x2, escritas em termos de eta 2 e eta 1, no meu conjunto de equações diferenciais. Então, o sistema ele é reescrito da seguinte maneira, né? Aqui eu já vou até considerar as massas iguais, ok? Então, já imaginando que eu tenho M1 igual a M2, não precisa ser, né? Mas, novamente, isso não faz com que a gente perca generalidade na solução do problema, é apenas uma pequena simplificação. A gente vai ter o seguinte: eu vou ter a massa do primeiro objeto vezes a derivada segunda em relação ao tempo de x1, que é eta 2 menos eta 1 dividido por 2. Mais K0 mais K, x1. Então, mais K0 mais K, que multiplica x1, que é eta 2 menos eta 1 dividido por 2. Menos K, x2. Então, menos K, que multiplica x2, que é eta 1 mais eta 2 dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Essa é a primeira equação, então. A segunda equação vai ser escrita de maneira semelhante. Massa vezes a derivada segunda em relação ao tempo da posição x2, que é dada em termos da soma das novas coordenadas. Eta 1 mais eta 2 dividido por 2. Menos K que multiplica x1. K que multiplica x1 é K que multiplica eta 2 menos eta 1 dividido por 2. Mais K0 mais K que multiplica x2. K0 mais K que multiplica x2 é K0 mais K que multiplica eta 1 mais eta 2 dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vocês observem o seguinte. É óbvio que, aparentemente, você está até fazendo o problema se tornar mais complicado. Quando você olha para essas duas equações diferenciais que nós acabamos de construir, primeiro, o acoplamento não foi eliminado, porque se antes eu tinha a presença do x1 dependendo do x2, agora eu tenho o x2 dependendo do x1. Né? No novo rearranjo que eu construí, eu tenho o eta 2 dependendo do eta 1 e o eta 1 dependendo do eta 2. Ou seja, o acoplamento nas novas variáveis, ele ainda persiste. Quer dizer que, por enquanto, o que eu fiz é apenas um floreio. Né? É apenas alguma coisa que talvez até não faça muito sentido nesse estágio atual. Tá certo? Que aparentemente a gente até tornou
um conjunto de equações mais complicado do que ele parecia ser, tá certo? Então, o acoplamento ele ainda persiste. Mas, se a gente olha essas equações um pouquinho mais de perto, a gente vai ver que é possível a gente dar uma simplificada boa nesse negócio. Vou fazer o seguinte, eu vou reescrever cada equação, para vocês perceberem um detalhe que vai acontecer aqui. Eu tenho massa vezes a derivada segunda do eta2 em relação ao tempo, menos a massa vezes a derivada segunda do eta1 em relação ao tempo, mais K0 que multiplica eta2 sobre 2, menos K0 que multiplica eta1 sobre 2, mais K que multiplica eta2 sobre 2, menos K que multiplica eta1 sobre 2. Por fim, menos K que multiplica eta1 sobre 2 e menos K que multiplica eta2 sobre 2, igual a zero. Certo? Não é uma grande simplificação, né? Mas aqui eu já vejo que o K eta2 sobre 2, ele é eliminado com o menos K eta2 sobre 2. Então isso já traz uma pequena simplificação para mim. Mas o acoplamento ainda persiste. Não tem problema. Não está na hora de enxergar o desacoplamento, não. Reescrevendo a segunda equação. Massa vezes a derivada segunda do eta1 em relação ao tempo, mais massa vezes a derivada segunda do eta2 em relação ao tempo, menos K vezes eta2 dividido por 2, mais K vezes eta1 dividido por 2. Menos com menos vai dar mais, ok? Mais K0 eta1 sobre 2, mais K0 eta2 sobre 2, mais K vezes eta1 sobre 2, mais K vezes eta2 dividido por 2. Isso aqui é igual a zero. Eu vejo que o K eta2 sobre 2 aparece nesse termo com um sinal positivo, negativo, perdão, e K no final ele aparece com um sinal positivo. Então esse termo é eliminado com esse. Aí não dá para fazer mais nenhuma simplificação, tá certo? Pelo menos nas equações individuais. Individualmente não dá para fazer. Mas o que chama a atenção agora, que se torna bastante evidente, é que principalmente nos termos que envolvem as derivadas, você consegue perceber que existem coordenadas cujas derivadas estão aparecendo com um sinal contrário. Eu tenho a derivada segunda de eta1 em relação a t, na segunda equação, e na primeira eu tenho a derivada segunda de eta1 em relação a t com um sinal negativo. Isso me induz a pensar o seguinte, se eu somar essas duas equações, eu elimino a derivada segunda em eta1. Talvez eu até elimine mais coisas, mas a segunda derivada em eta1 ela vai ser eliminada. Por outro lado, se eu subtrair as duas equações, eu elimino agora o eta2 e eu preservo o eta1. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar as duas equações. Quando eu somo as duas equações, nós vamos ficar com o seguinte. Primeiro, de cara eu mato a dependência em eta1. Derivada segunda de eta1 em relação ao tempo, ela vai desaparecer. Aí observem o seguinte,
Isso está acontecendo no cenário em que as massas são iguais. Se as massas forem diferentes, eu não conseguiria eliminar essas derivadas, tá certo? Então aqui também tem uma, vamos dizer assim, uma coisa que mostra, né, esse cenário em que mostra o porquê que a gente optou por considerar as massas iguais, tá certo? Então essa primeira eliminação aqui a gente já conseguiria. Tem mais coisas que dá para a gente eliminar? Vamos ver. Tem K0 eta 2 sobre 2 nessa equação com um sinal positivo. Aqui embaixo vai ter K0 eta 2 sobre 2 com um sinal positivo também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, já que eu vou somar as duas equações, eu ficaria com massa vezes a derivada segunda, mais massa vezes a derivada segunda. Dá 2 vezes a massa, vezes a derivada segunda, de eta 2 em relação ao tempo, somando esse termo com esse. Próximo que não cancela é o K0 eta 2 sobre 2, somado com K0 eta 2 sobre 2. Isso vai me dar 2 vezes K0 eta 2 sobre 2. Então, eu peguei esse termo e peguei esse termo aqui. Agora, vamos lá. K0 eta 1 sobre 2, sinal negativo. K0 eta 1 sobre 2, sinal positivo. Marcando aqui em verde agora, esse K0 eta 1 cancela-se com esse K0 eta 1. Aí depois vem menos K eta 1 sobre 2, e aqui embaixo eu tenho K eta 1 sobre 2. K eta 1 sobre 2 é eliminado com menos K eta 1 sobre 2. Da mesma forma, menos K eta 1 sobre 2 é eliminado com mais K eta 1 sobre 2. Então, esse termo é eliminado com esse termo daqui de baixo. Certo? Olha que coisa sensacional. Praticamente todos os termos foram eliminados. A única coisa que sobrou são dependências na variável eta 2. E aí agora a gente vai começar a entender o que nós queremos dizer por modo normal de vibração e aquela definição que eu tinha dado. Uma coordenada normal é uma coordenada que permite que você efetue o desacoplamento do seu sistema de equações diferenciais. Essa nova equação que nós estamos construindo, ela não depende da outra variável. Ela depende só do eta 2. Só me permitam conferir uma coisa aqui nesse número 2 para saber se está tudo certinho. Então, eu estou com a impressão que tem um 2 a mais sobrando aqui. Mas, em princípio, isso aqui vai ter que ser igual a 0. Eu estou achando que tem um 2 a mais aqui. K0 eta 2 sobre 2 mais K0 eta 2 sobre 2. Não, aparentemente está ok mesmo. Aparentemente está ok. Mas eu continuo achando que tem um 2. Um 2 sobrando. Ah, eu já entendi, moçada. É porque eu cometi um erro. É que, na verdade, dentro da derivada segunda tem um fator 2, né? Na verdade, dá a massa vezes a derivada segunda de eta 1 dividido por 2 e de eta 2 dividido por 2, em todas as parcelas. Então, eu tinha esquecido um fator 2 aqui. Ó. Aqui é eta 2 dividido por 2, aqui é eta 1 dividido por 2, aqui também dividido por 2 e aqui também dividido por 2. Logo, o termo que vai ser derivado aqui é um eta 2 dividido por 2. Posso, então, eliminar esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2 aqui. E aí nós vamos ficar com massa vezes a derivada segunda de eta 2 em relação ao tempo igual a menos K0
eta 2. Olha como que nessa nova coordenada a análise ficou bem mais simples. Então a gente vai ter a derivada segunda de eta 2 em relação ao tempo igual a menos K0 sobre M vezes eta 2. Essa equação, ela tem uma grande virtude. Ela depende apenas de eta 2. Nesse sentido, o desacoplamento que eu queria foi alcançado. Eu criei uma variável que permite que as minhas equações diferenciais, ou pelo menos uma delas, né? Eu fiz a análise apenas para uma por enquanto. Eu tenho uma equação diferencial que depende apenas de uma das variáveis que eu acabei definindo para o meu problema. Certo? Agora, a lógica seria fazer o seguinte: eu subtrair as duas equações. Quando eu vou subtrair as duas equações, aí eu vejo que os termos em derivada segunda em eta 2 têm o mesmo sinal. Ao fazer a subtração, são eles que serão eliminados. Aí as derivadas em eta 1 vão sobreviver. Vai dar massa derivada segunda de eta 1 sobre 2, menos a massa vezes a derivada segunda de eta 1 em relação ao tempo, também sobre 2. Isso daria 2 vezes a massa vezes a derivada segunda de eta 1 em relação ao tempo, de eta 1 dividido por 2. Aí aqui eu já rabisquei muita coisa, né? Acaba que não vai ficar bom se eu rabiscar esse monte de coisa de novo. Mas aí eu posso garantir para vocês o seguinte: quem vai se cancelar agora é a dependência em eta 2. Então, antes tinha dado 2K0 eta 2 sobre 2. Eu tinha aqui um K0 eta 2 sobre 2 e aqui um K0 eta 2 sobre 2. Quando eu subtrair as duas equações, é esse termo que vai ser eliminado. Outras dependências em eta 2 vão desaparecer também. Mas as dependências em eta 1 certamente vão sobreviver. E aí, se você preservar toda a dependência em eta 1, se você subtrair corretamente todos os termos, o que vai sobrar no final das contas é isso aqui. A gente vai ter mais 2K0 mais a constante da mola de acoplamento vezes eta 1 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 0. Deixa eu só conferir isso aqui. Não, esse fator 2 aqui nem vai existir, não. Mas vamos conferir com calma. K0 eta 1 sobre 2 sobrevive. K0 eta 1 sobre 2 sobrevive também. Vai dar 2K0 eta 1 sobre 2. Aqui vai dar K eta 1 sobre 2 e K eta 1 sobre 2. Vai dar 2K eta 1 sobre 2. Esse cara também vai sobreviver. O ideal seria a gente não ter rabiscado tudo igual a gente rabiscou. Eu não queria reescrever isso aqui tudo de novo. Né? Bom, de qualquer maneira, a lógica geral deu para vocês entenderem? Só para eu poder ir direto ao ponto. Por mim, sim. Ok? Vitor, Yuri, Daisy. Legal. Ok? É subtrair as equações e aí coletar os termos que não vão desaparecer. Basicamente é isso. Tá certo? De onde a gente vai tirar derivada segunda de eta 1 em relação ao tempo igual a menos 2K0 mais K sobre a massa vezes eta 1. Você tem agora
um novo conjunto de equações diferenciais. Mas olha que conjunto mais elegante que você acabou de construir. Tem isso aqui. Derivada segunda em relação ao tempo de eta1 igual a menos 2K0 mais K sobre a massa vezes eta1. E a derivada segunda de eta2 em relação ao tempo, ela deu menos K0 sobre M vezes eta2. Olha que beleza. Duas equações diferenciais desacopladas. Ou seja, você não precisa encontrar a solução de uma para conhecer a solução da outra. Você pode resolver cada uma delas separadamente. E são equações diferenciais cuja solução é muito simples. Porque são equações diferenciais cuja leitura da solução é quase direta, né? É uma função que você deriva duas vezes, ganha uma constante vezes a própria função, a menos de um sinal negativo. Ok? Então dá para a gente sacar direto quais vão ser as soluções. Tem um outro aspecto extremamente interessante nessa abordagem, através das coordenadas desacopladas, que é a seguinte. Olha os termos que apareceram aqui e aqui. A gente já viu esses termos antes? Na análise desse problema? A frequência angular. As duas frequências angulares que a gente tinha encontrado antes. A menos de uma raiz quadrada, né? Porque, na verdade, a frequência angular é a raiz quadrada desse negócio aqui. Então, a gente vai definir o seguinte. Eu vou definir uma frequência angular ômega 1, que é igual a raiz de K0 dividido por N, e uma frequência angular ômega 2, que é igual a 2K0 mais K dividido por N. Ou seja, as frequências que a gente encontrou na solução original do problema, elas apareceram outra vez. O que nós estamos dizendo é o seguinte. A coordenada eta2, que representa a posição, tem uma conexão com a posição do centro de massa, ela oscila com essa frequência aqui. Apenas retomando a definição do eta2, o eta2 ele foi definido como sendo x1 mais x2. Né? O eta2 é duas vezes a coordenada do centro de massa. Então, eta2, que é igual a duas vezes a coordenada do centro de massa, que é igual à soma das coordenadas das duas partículas oscilantes, essa coordenada que nós inventamos, ela oscila com essa frequência aqui. Ela vai oscilar com a frequência angular ômega 1 igual a raiz de K0 dividido por M. Ou seja, as coordenadas que a gente inventou, talvez elas nem tenham algum significado físico direto, mas elas também serão oscilantes no tempo e a gente consegue mapear com que frequência essas coordenadas vão oscilar. E aí, para a coordenada 1, o eta1 ele já era igual a posição relativa dos dois objetos, x2 menos x1. Desculpe. Essa coordenada eta1, ela vai oscilar com essa frequência aqui. Ela oscila
com a frequência do primeiro modo de vibração. Uma frequência que eu chamei de ω2 igual a raiz de 2K0 mais K dividido pela massa. Certo? Então, a gente poderia se perguntar agora o seguinte: quais são as expressões para eta1 e eta2? Nós não encontramos ainda eta1 e eta2, apesar de estarmos bem próximos disso. Mas o fato é que se eu determinar o eta1 e o eta2, eu volto no meu problema original e consigo resgatar a coordenada do segundo objeto, que é o eta1 mais eta2 sobre 2, e a coordenada do segundo objeto, que é o eta2 menos o eta1 dividido por 2. Quer dizer, você introduz as coordenadas normais, os chamados modos normais de vibração, como coordenadas fictícias, mas elas são sempre introduzidas em termos das coordenadas originais do problema. E aí, quando você encontra as coordenadas normais, você tem a capacidade de encontrar as coordenadas originais. É fácil encontrar as coordenadas normais? Definir corretamente as coordenadas normais? Não. Eu costumo dizer que é uma arte. Nem sempre é trivial, é imediato você construir essas coordenadas. É muito na base da tentativa e erro. Para sistemas simples, com um número pequeno de objetos, dá para você sacar um bom conjunto de coordenadas. Vai crescendo o número de partículas, evidentemente que a coisa vai ficar mais complicada, tá certo? E aí talvez nem seja razoável mudar para o conjunto de coordenadas normais. De qualquer maneira, o que a gente vai fazer agora é tentar encontrar as expressões para o eta1 e para o eta2. Eu já tinha, então, o seguinte, né? Derivada segunda de eta1 em relação ao tempo era igual a menos K0 sobre a massa vezes eta1. Ou ainda, só conferindo aqui, na verdade, K0 sobre M vai com o eta2, né? Isso aqui, na verdade, é a coordenada eta2. Apagando aqui. Eta2, eta2. Então, a derivada segunda de eta2 em relação ao tempo, ela daria o quê? K0 sobre M, que é igual a menos a frequência do primeiro modo elevado ao quadrado vezes eta2. Como é que eu resolveria essa equação diferencial? Daria para fazer pelos métodos usuais, né? Solução. Métodos usuais. Essa equação é extremamente simples, né? Na verdade, aqui o que nós temos, né, é o seguinte. Você tem uma solução, tem uma equação diferencial que poderia ser expressa dessa maneira. Trata-se de uma equação em que você deriva uma função duas vezes, soma com a própria função e o resultado dá zero. Para você derivar a função duas vezes, somar com a própria função e o resultado dá zero, o eta2 não pode ser uma coisa qualquer. O eta2 ele teria que ser provavelmente uma exponencial complexa. Ou uma função do tipo seno, cosseno.
O usual é fazer o seguinte. Você supõe que a sua coordenada eta2 em função do tempo vai ser igual a uma constante vezes uma exponencial de S vezes T. Quem é esse S? É um parâmetro que vai ter que ser determinado. Pode ser real, pode ser complexo, enfim, mas ele vai ter que ser determinado. E aí o que acontece é o seguinte, quando você deriva isso aqui duas vezes em relação ao tempo, o S vai descer duas vezes. Você vai ter C, que é uma constante, S ao quadrado exponencial de ST, mais ômega1 ao quadrado vezes eta2, que é C exponencial de ST igual a zero. Você poderia colocar o C em evidência, poderia colocar a exponencial de ST em evidência, e aí você ficaria com S ao quadrado mais ômega1 ao quadrado igual a zero. O S ao quadrado tem que ser igual a menos ômega1 elevado ao quadrado. O S tem que ser mais ou menos a raiz de menos ômega1 elevado ao quadrado. Que é mais ou menos raiz de menos 1 vezes a raiz de ômega1 ao quadrado. Raiz de menos 1 é a unidade imaginária que é o I. Raiz de ômega1 ao quadrado é o próprio ômega1. Dá mais ou menos ômega1, mas eu já tenho mais ou menos aqui na frente, né? Então eu vou ter uma primeira solução S1 que vai dar mais I vezes ômega1. E eu tenho uma segunda solução S2, que é menos I vezes o ômega1. Se eu falei ômega2 aqui em cima, me desculpe, é ômega1. Esses são os possíveis valores de S. Né? A solução é do tipo exponencial complexa, só que você não conhece qual é o argumento dessa exponencial, o cara que está ali no expoente da exponencial. É uma constante, é um número qualquer. Nós acabamos de mostrar que para satisfazer essa equação diferencial, esse S não pode ser qualquer coisa. Ele vai ter que ser igual a I ômega1 ou menos I ômega1. Aí, a sua solução eta2 escrita em termos de uma solução geral, ela não pode ser escrita com apenas uma exponencial. Por quê? Não há nenhuma razão para você privilegiar uma exponencial em relação à outra. Então, o eta2 em função do tempo, ele seria igual a uma constante C1 exponencial de S1, que é igual a I ômega1 vezes o tempo, mais uma constante C2 vezes a exponencial do outro S, que é menos I ômega1 vezes o tempo. Quem que é esse ômega1? Raiz da constante de molar sobre a massa. Essa é a equação para a coordenada normal eta2. Até esse ponto, alguma dúvida? Tá dando para acompanhar, apesar do horário? Sim, o olho tá pesado, mas tá indo. Beleza. Eu não vou esticar demais, não, tá certo? Mas essa parte, pelo menos, eu quero terminar, tá bom? Agora vejam uma coisa. Essa é a primeira solução. Olha como é que ela foi tirada de maneira bem simples, né? Para essa segunda equação diferencial. Agora eu tenho a outra. A outra é tão simples quanto. O que mudou é essa constante aqui. Então eu tenho a derivada segunda de eta1 em relação ao tempo igual a menos 2k0 mais k
dividido pela massa vezes eta1. Ô, gente, não pode ser uma função qualquer. É uma função que você deriva duas vezes, recupera a própria função com uma constante a menos de um sinal. Novamente, a solução tem que ser do tipo exponencial complexa, ou um seno, ou um cosseno. São as únicas funções que têm essa propriedade. De uma maneira mais geral, então, o eta1 de t vai ser suposto como sendo uma constante c' vezes a exponencial de st. E aí, se eu derivar duas vezes isso aqui em relação ao tempo, eu ficaria com c', s ao quadrado exponencial de st, que é a minha derivada segunda do eta1 de t em relação ao tempo, né? É s ao quadrado, porque o s vai descer duas vezes em razão de duas derivadas. É igual a menos 2k0 mais k sobre m vezes eta1, que é suposto como sendo c' exponencial de s de t. O c' racha fora com o c', exponencial de st racha fora com a exponencial de st. Sobra s ao quadrado igual a menos 2k0 mais k dividido por m. O s vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 1, que é a raiz desse sinal negativo, vezes a raiz de duas vezes k0 mais k dividido pela massa. Isso tem que ser igual a mais ou menos i, que é a raiz quadrada de menos 1, raiz de 2k0 mais k sobre n, ou mais ou menos i ômega 2. Então, com isso, a sua coordenada eta1 de t, ela não pode privilegiar, ou ela, melhor dizendo, não é que ela não pode, ela não precisa privilegiar um dos valores de S que você encontrou. Então, para fazer a coisa da forma mais democrática, mais plural possível, você vai construir uma solução levando em conta os dois valores. Então, eu vou ter uma constante C3 vezes a exponencial de I ômega 2 vezes o tempo, mais uma constante C4 vezes a exponencial de I ômega 3 vezes o tempo. Essa aqui, então, é a segunda coordenada, certo? Essas coordenadas, eta1 e eta2, elas são chamadas de coordenadas normais. E qual é o papel delas? Lhe permitir escrever novamente o sistema de equações diferenciais, mas de uma maneira desacoplada. Elas desacoplam o sistema de equações diferenciais. Claro que aí vai ficar a pergunta. Como que você vai fazer para determinar C1, C2, C3 e C4? Tem 4 constantes. E, em princípio, essas 4 constantes deveriam ser determinadas. Mas quando você vai resolver uma equação diferencial, você não pode se esquecer que, em geral, você precisa de um conjunto de condições iniciais ou condições de contorno para você poder resolver o problema.
Quando é uma EDO de segunda ordem, você precisa de uma condição sobre a função e a sua primeira derivada. Como nesse caso são duas equações diferenciais, você vai ter duas condições iniciais para a primeira equação e duas condições iniciais para a segunda equação. Então, para determinar o C1, C2, C3 e C4, nós precisamos especificar condições iniciais ou de contorno. No nosso caso aqui é condição inicial, né, porque a equação diferencial é feita em relação ao tempo. Quando é em relação a coordenadas de posição, aí é condição de contorno. Então, eu preciso especificar condições iniciais de contorno. Aliás, condições iniciais para o problema. Bem, e aí? E aí que para você poder escrever a solução final, você vai ter que conhecer um conjunto de condições iniciais, certo? Como eu falei, essas condições iniciais elas se referem a posições iniciais e velocidades iniciais. Porque como são equações diferenciais de segunda ordem, as condições de contorno que você precisa vão até uma ordem a menos. Então, a equação é de segunda ordem, você vai precisar da função e da primeira derivada. Se é uma equação de quarta ordem, você vai precisar da função, da primeira derivada, da segunda derivada e da terceira derivada. Tá certo? Não é o caso, né? Porque a equação diferencial, as equações diferenciais vêm da segunda lei de Newton, que são naturalmente equações diferenciais de segunda ordem. Bom, então vamos supor, eu não cheguei a especificar nada, então a gente vai supor o seguinte: em um eventual problema que vocês tenham que resolver, provavelmente as condições iniciais serão fornecidas ou no enunciado do problema ou na situação de laboratório que você tem, se é alguma coisa experimental. Não é o nosso caso, né? Eu não estou no laboratório, não tinha colocado nada no enunciado do problema, então nesse instante eu vou supor algum conjunto de condições iniciais. Então, por exemplo, eu vou imaginar que a posição inicial do objeto 1, no tempo de 0 segundo, é o negativo da posição inicial do objeto 2, no tempo de t igual a 0 segundos. E eu vou também imaginar que em t igual a 0 segundos, a velocidade do primeiro objeto tem que ser o negativo da velocidade do segundo objeto. Ah, não pode ser exatamente igual, não? Pode. Lógico que pode. Pode ser igual, uma pode ser 2 vezes a outra, uma pode ser 1/4 da outra. Não há nenhuma restrição com o tipo de condição inicial que você vai ter no problema. Conforme eu estou falando, isso aqui é apenas uma suposição. Tá certo? Eu estou supondo que essas são as condições iniciais. O que nós estamos querendo dizer com essas condições iniciais? Basicamente isso aqui, ó. Você tem o seu objeto de massa m, nessa posição x1. Você tem um outro objeto de massa m nessa posição x2. Quando você afirma que uma é o negativo da outra, você está querendo dizer que a origem do sistema de coordenadas não está aqui no canto igual tinha suposto, não. Ela está aqui no meio do caminho, no meio desse trecho. Então aqui eu tenho a posição de equilíbrio do meu conjunto, que é onde a mola estaria posicionada, sem deformação nenhuma, aí eu digo essa mola central, né? E aí o que eu tenho à esquerda são posições positivas, o que eu tenho à direita são posições negativas, ou vice-versa.
Tá certo? E em t igual a zero, as velocidades elas são iguais em módulo, mas com sinais contrários. Então, eu tenho a velocidade do objeto 1 apontando para a minha esquerda e a velocidade do meu objeto 2 apontando para a minha direita. É aquele modo de vibração que eu tinha chamado agora há pouco, acho que principalmente na aula passada, né, de modo tesoura. Os objetos estão oscilando em sentidos contrários. Basicamente é isso. Certo? Ora, vamos ver então como que a gente vai, a partir dessas condições iniciais, resolver o nosso problema. Deixa eu retomar a definição das minhas coordenadas normais. Eu tinha definido o eta1 como x2 menos x1. Então, o eta1 ele vale x2 menos x1. Então, a coordenada eta1 em t igual a zero, ela vai ser a coordenada 2 em t igual a zero, menos a coordenada 1 em t igual a zero. Por outro lado, a coordenada 2 foi definida como a posição do objeto 2 mais a posição do objeto 1. Então, qual vai ser a coordenada 2 em t igual a zero? Você tem que levar em conta a condição de contorno que você tem. Isso aqui vai dar o x2 de t igual a zero mais o x1 de t igual a zero. Porém, x1 de t igual a zero é menos o x2 de t igual a zero. Então, esse número aqui é o negativo desse, na suposição de condição de contorno que eu coloquei. Esse camarada aqui, ele é menos a posição do objeto 1 em t igual a zero. Então, esse cara é eliminado com esse aqui. Certo? Já para a posição 1, o x2 é o negativo de x1. Então, o eta1 em t igual a zero, ele vai ser x2 de t igual a zero menos x2 de t igual a zero. Isso aqui vai dar 2 vezes a posição do objeto 2 em t igual a zero. Então, a condição inicial para eta1 é que o eta1 dá 2 vezes a coordenada do objeto 2. E a coordenada normal para o eta1, né, ela vai dar zero. Né? Aliás, para o eta2, perdão. Para o eta2 vai dar zero, né? Em t igual a zero. Porque o x1 somado com o x2 vai dar zero. Então, o eta2 de t igual a zero, que é igual a x2 mais x1, vai dar zero, porque x2 é o negativo de x1. Então, isso aqui seria igual a zero. Essas são as condições de contorno para o eta2. E tem também as condições de contorno para a velocidade, que a gente supôs no problema. Certo? Essas elas vão ser até mais imediatas, poderiam ser tiradas até diretamente dessa relação aqui. Eu só não vou fazer isso para não comer nenhum passo desnecessário. Eu vou então ficar com o seguinte.
O eta1 é igual a x2 menos x1. Eta1 igual a x2 menos x1. Portanto, eta1 ponto, que é a derivada de eta1 em relação ao tempo, é uma velocidade para essa coordenada 1, vai ser igual a x2 ponto, que é uma derivada de x2 em relação ao tempo, menos x1 ponto. Da mesma maneira, o eta2 ele vale x2 mais x1. O eta2 ponto é uma derivada de eta2 em relação ao tempo. Isso aqui vai ser igual a x2 ponto mais x1 ponto. O que vai acontecer para o tempo de 0 segundos? Nós estaríamos calculando o eta1 ponto de t igual a 0. É o x2 ponto em t igual a 0 menos o x1 ponto em t igual a 0. Só que as velocidades elas são opostas, né? O x1 ponto, a velocidade do objeto 1, é o negativo da velocidade do objeto 2, por quê? Por conta do sentido de vibração em que eles se movem, né? Eles vibram em sentidos contrários. Então, a gente poderia dizer que, de acordo com o problema, né, o x2 pontos é o negativo do x1 ponto. Ó, a velocidade em t igual a 0 para 1 é o negativo da velocidade de t igual a 0 para 2. Então, isso aqui me daria o quê? x2 ponto vai me dar v2 de t igual a 0 menos v1 de t igual a 0. Só que a velocidade do 1 é o negativo da velocidade do 2. Então, o eta1 ponto ele vai dar v2, menos com menos vai dar um mais v2. Isso aqui vai dar 2 vezes a velocidade 2 em t igual a 0. Não é de se assustar, né? Porque se o eta1 é 2 vezes a posição 2, então a velocidade 1 na coordenada eta tem que ser 2 vezes a velocidade 2, que eu vou derivar esse cara aqui em relação ao tempo. Isso aqui, então, vai ser o meu eta1 ponto de t igual a 0. Tem que fazer a mesma coisa para o eta2. O eta2 ponto em t igual a 0, ele vai ser o x2 pontos em t igual a 0 mais o x1 ponto em t igual a 0. Isso aqui é a velocidade do objeto 2 em t igual a 0, somada com a velocidade do objeto 1 em t igual a 0. Mas essas velocidades em t igual a 0, elas são iguais em módulo, porém têm sentidos contrários, né? O V1 ele é igual a menos o V2 em t igual a 0. Então, esse cara é eliminado com esse. Então, o eta2 ponto vai ser igual a 0. Olha que coisa curiosa. É um sistema de coordenadas que você introduziu, aonde uma partícula se move com uma velocidade que é o dobro, aliás, uma coordenada, né? Ela se move com a velocidade que é o dobro da velocidade de uma das partículas, e a outra partícula comporta-se como se você estivesse parado. Tá certo? Bom, gente, são 11h10, tá certo? Eu sei que já tá um bocado tarde, de novo, eu peço desculpas pelo meu atraso. Eu sei que nem todos vão poder. O Rafael, por exemplo, não pode, o Yuri também está meio agarrado. Mas pelo menos para vocês terem a gravação, não daria para a gente continuar e encerrar
isso que a gente está fazendo amanhã, 7 horas, não? Ou 9? Por mim dá. Por mim também. Dá? Ô, Vitor, pra você dá, cara? Eu tenho que ver, Edson, porque eu ainda tô agarrado com esse negócio também. Mas se eu conseguir, eu chego aqui sim. Tá Tô certo. por conta. Então tá Mas, bom. mas aí deixa eu te perguntar, Edson. Caso eu não consiga entrar, vir amanhã, a gente fica marcado de entregar isso daí na segunda mesmo, pode ser? Segunda-feira. 3 horas, né? Segunda-feira, 3 horas. Tá, Eu qualquer vou coisa. colocar no portal didático para todo mundo. Os que preferirem entregar por e-mail podem me mandar por e-mail, certo? Os que preferirem me entregar, que estiverem em São João del Rei e puderem me entregar presencialmente, segunda-feira, 3 horas, vocês me entregam. Tá. Qualquer coisa, eu tenho seu número. Se acontecer alguma coisa, eu acabo te ligando lá, então. Pode me ligar, filho. Tá? Porque Pode me aí a ligar. gente Qualquer coisa encontra você me no. liga. Eu consigo pegar o da Daisy na casa dela, se ela quiser ir lá também. Mas aí fica marcado para 3 horas em frente à igreja ali, pode ser? Tá bom, tá bom. Se eu não estiver lá, inclusive, pode ser que eu me atrase um pouquinho, você me dá uma ligada, Tá, tá joia? Porque beleza. até pode ser que eu me atrase, viu, Vitor? Uhum. Já Mas eu fico esperando uns 10, 15 minutos. Se não for, se acontecer de você se atrasar, eu te ligo aí, né? Tá bom, beleza. 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 Então tá bom. Ô, gente, eu vou encerrar por aqui então, que já tá tarde. Eu não vou mentir para vocês não, que eu também tô cansado. Tá joia? Acho que não faz sentido querer ir até meia-noite também. Tá joia? Interrompendo a nossa gravação